Oi, gente, tudo bem? Gente, hoje nós vamos ver o processo de urbanização no Brasil. Na aula de hoje a gente vai falar como a população urbana no Brasil cresceu e vem crescendo ainda mais, tá? A população que vive nas cidades é chamada de população urbana. Em 1940, de cada 100 brasileiros, 68, 69 viviam no campo. E isso significa que a maior parte da população brasileira era rural. Em 1960, a população urbana ultrapassou a rural. Desde então, a urbanização do povo brasileiro vem crescendo rapidamente. Como que a gente consegue perceber isso? Olha só esse gráfico que está aí. Esse gráfico mostra a evolução da população rural e da população urbana no Brasil de 1940 a 2015. De 1940 a 2015, a população rural diminuiu consideravelmente e a população urbana aumentou e aumentou bastante, como a gente pode ver aí, né? A população rural são as barrinhas de amarelo e a população urbana são as barrinhas de laranja, tá? E quando a população urbana se tornou maior que a população rural? Entre os anos de 1960, como a gente pode perceber aí, e os anos de 1970, houve uma queda muito grande da população rural e um aumento bem considerável da população urbana. De 1970 em diante, a população urbana só aumentou. Aí eu pergunto, mas como é a taxa de urbanização brasileira? Antes a gente precisa saber o que é uma taxa de urbanização. A taxa de urbanização, ela corresponde à proporção de pessoas que vivem em áreas urbanas de determinado lugar em relação à população deste local. Essa taxa mostra o grau de concentração da população nas cidades. No Brasil, a taxa de urbanização era de quase 85% em 2015. Isso significa que de cada 100 habitantes, 85 viviam em áreas urbanas, viviam nos centros urbanos, nas cidades. Como vocês podem observar o gráfico aí, né? Uma boa parcela da população vivia nas cidades, enquanto uma pequena parcela vivia no campo. E nem todo território brasileiro é urbanizado da mesma forma. Algumas regiões são mais urbanizadas e outras menos. Olha só esse gráfico. A região que é mais urbanizada, como a gente pode perceber aí, é a região sudeste. Ela tem em torno de 93% da população urbana, né? Enquanto o Nordeste é a que menos tem, né? Uma população urbana. O pessoal prefere morar ali mais na área do campo, né? Então, o Sudeste é a região com mais população urbana, com a taxa de urbanização mais alta.